Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1. O livro de Atos fala da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. A ressurreição e a ascensão de Cristo provam que os homens não podem prevalecer contra a vontade de Deus. Então esse capítulo é interessante. Cristo, ele aparece aos seus discípulos depois da ressurreição. Ele apareceu com muitas e infalíveis provas, mostrando que ele tinha ressuscitado. E a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Cristo ressuscitou. A morte não teve poder sobre Jesus Cristo. Então, isto deve dar coragem aos crentes em Cristo, para que nós possamos pregar o Evangelho. Morte, ressurreição, ou sepultamento e ressurreição é o Evangelho verdadeiro que nós pregamos, né? E este livro foi escrito pelo doutor Lucas, né? É interessante que Lucas foi um doutor, e ele escreveu este livro dedicando a um amigo, a primeira carta, né, o Evangelho de Lucas, e também este livro. O livro de Atos foi escrito cerca de 63, mais ou menos, 63 anos depois de Cristo, né? Então aqui nós vamos ver que Cristo, depois de ressuscitado, ele apareceu com muitas e infalíveis provas, provando que a morte não teve poder sobre ele. Interessante que depois da morte de Cristo, alguns discípulos ficaram desanimados. Pedro voltou a pescar, né? E com desânimo de Pedro levou outros com ele. E Jesus apareceu para Pedro no livro de João, né? Nós vemos este ponto, e perguntou a Pedro: tu me amas mais do que estes? E ele disse: tu sabes que eu te amo, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Então Jesus apareceu para os seus discípulos com o corpo glorificado, né? Ele apareceu uma ocasião aos seus discípulos num local fechado, e os seus discípulos tomaram ânimo para pregar o Evangelho. Pedro, um discípulo mais ousado, né? Muitas vezes estava, né, falando coisas boas, e de repente às vezes estava falando besteira também. Depois da ressurreição, ele mostrou coragem. Ele falou abertamente para o povo judeu sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Nós podemos ver até antes de entrar no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 32, é um discurso de Pedro. Ele diz assim: Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui nós vemos a ousadia de Pedro, a coragem de Pedro, falando para a liderança, para o povo de Israel: a este Jesus que vós crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo. A morte não teve poder sobre ele, né? E aqui no mesmo capítulo, ou melhor, no capítulo 3, versículo 13, diz assim: o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós
entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Então nós vamos ver que Cristo, ele ressuscitou, e ele apareceu aos crentes em Cristo. Interessante que depois da ressurreição, Cristo apareceu somente aos crentes em Cristo. Depois nós vamos ver este ponto, né? E aqui Pedro, com toda a ousadia, com toda a coragem, mostrando, falando da ressurreição de Jesus Cristo, pregando o Evangelho. Vocês têm que arrepender dos seus pecados, como diz lá no capítulo 2. Alguns judeus perguntaram: que faremos, varões, irmãos? O que nós vamos fazer agora? Nós já entregamos Jesus Cristo, e agora? Ele fala: arrependei-vos e crede no Evangelho, e cada um seja batizado. É muito interessante isto. Isto é uma lição para nós, para que possamos, nós que cremos em Jesus Cristo, nós cremos num Cristo ressuscitado, nós não cremos num Cristo morto, nós não cremos naquele Cristo que fica pendurado na parede. Nós não precisamos lembrar de Cristo desta forma, porque Cristo está ressuscitado e está à destra de Deus. Hoje ele está à destra de Deus, esperando até aquele dia. E no livro de Atos nós vamos ver que ele estava passando algumas instruções aos seus discípulos antes de subir ao céu. E a subida dele, né, ele subiu ao céu e mandou o Consolador, para que a igreja pudesse continuar o trabalho que Cristo começou aqui na terra, e a igreja está fazendo, continua fazendo, e com a ajuda do Espírito Santo de Deus. A ascensão de Cristo foi depois da ascensão de Cristo que o Espírito veio. Vamos voltar no capítulo 1 do livro de Atos. Nós vamos ficar um pouco aqui neste capítulo. Aqui no capítulo 1, versículo 1 diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. O primeiro tratado está falando do livro de Lucas, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Interessante, né? Jesus fez muitas coisas, muitos sinais e muitos milagres, provando que ele era o Cristo, ele era o Messias enviado de Deus, aquele que era prometido já nas Escrituras no Velho Testamento. Mas Cristo não só fez sinais, mas também ele ensinava, e muitas vezes as pessoas admiravam porque Jesus ensinava com autoridade, porque ele era Deus, né? Mas nós que pregamos a palavra de Deus, nós temos que ensinar também com autoridade. E com a autoridade da palavra de Deus, Cristo ele passava nas aldeias, né, e pregando o Evangelho, falando do que respeita ao reino de Deus, né? Do que respeita ao reino de Deus. Nós vamos ver isso aqui. No versículo 2 diz assim: até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Versículo 3: aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então Jesus passou 40 dias mostrando, provando a sua ressurreição, né? Para que a igreja pudesse ter coragem, para que ela pudesse continuar o seu trabalho. Então a igreja de Jesus Cristo, ela é testemunha ocular da ressurreição de Cristo, né? Nós não cremos porque ouvimos falar, porque a própria igreja foi testemunha desse fato. João fala: os nossos olhos viram a palavra da vida, as nossas mãos puderam tocar na palavra da vida, né? A primeira carta de João ele diz assim. E é interessante, eles tocaram, eles tiveram Cristo, eles acompanharam o ministério de Cristo, viram a crucificação de Cristo, viram o sepultamento de Jesus Cristo, e também foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, né? Cristo ressuscitou. Então Cristo ele apareceu com muitas e infalíveis provas. Podemos voltar no livro de Lucas,
o mesmo Lucas que escreveu, capítulo 24, veja só, capítulo 24 de Lucas fala de 2 discípulos de Cristo, não era dos 12, mas 2 discípulos que seguiam Jesus Cristo, e eles estavam voltando para a cidade de Emaús, os 2 discípulos de Emaús. É interessante, eles voltavam conversando, estavam desanimados, né? Porque eles esperavam que Cristo já estabelecesse o seu reino, né? Então aqui em Lucas capítulo 24, versículo 13, nós vemos o caso desses 2 que voltavam. No versículo 13 diz assim: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Qual era a conversa deles? O que eles estavam falando? O que havia sucedido naquele dia, ou naqueles dias? A morte, a crucificação, a rejeição, né, de Jesus Cristo. Eles estavam comentando sobre isso. Estavam desanimados, né, porque eles estavam esperando que Cristo viesse para estabelecer o seu reino e que tirasse o romano, né, o império romano do comando, né? E o que eles dizem, o que Jesus fala para eles aqui é que eles deveriam crer naquilo que estava escrito nas Escrituras, né? Deveriam ler. O crente deve estudar as Escrituras, devem crer nas Escrituras, devem comer as Escrituras, né? No bom sentido, como a Bíblia mesmo fala, devemos ler, devemos estudar a Bíblia, não só ser crente é muito bom, mas devemos conhecer, como o livro de Efésios fala, devemos crescer na graça, né? O Pedro fala, devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, mas Efésios diz que nós não devemos ser mais meninos, crescer, olhar as Escrituras, conhecer. Então nós vemos aqui no versículo 14 ou 15, diz assim: e aconteceu que indo, eles falando entre si, dizendo, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus perguntou para eles, né? Eles não conheceram Jesus Cristo. É um ponto importante aqui, né? Muitas vezes o crente está tão desanimado que ele não olha para as coisas de Cristo, até para o próprio Cristo, começa a olhar em volta dele. O desânimo faz isto, né? E esses 2 estavam tão desanimados que não reconheceram o mestre, né? E ele respondendo, no versículo 18 diz assim: e respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. És tu peregrinos? Né? O peregrino significa que ele tem uma morada temporária, ou que é um visitante, né? O senhor é peregrino? Né? Porque o acontecimento, a morte de Cristo, né, foi notória a todos. Todos ficaram sabendo deste fato, né? Não só Cristo que foi crucificado, mas 2 ladrões. Então Jesus pergunta para eles, né, que coisas que estão acontecendo? E eles disseram: a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta, né? Um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes
e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Aqui mostra a desesperança, né, desses dois. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, que estabelecesse o reino. Os judeus, eles esperavam um Cristo glorioso. Eles não entenderam muito bem a primeira vinda de Jesus Cristo. A primeira vinda de Cristo foi para sofrer, porque o Velho Testamento ele fala da vinda gloriosa de Cristo, mas também fala da vinda de Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então eles já queriam que Cristo viesse e já estabelecesse o seu reino ali e acabasse todos os problemas. Seria muito bom, né? Que Cristo viesse e já estabelecesse o seu reino, né? E isso seria muito bom. Mas tudo vem sendo cumprido conforme o plano eterno de Deus, né? Os sacerdotes entregaram a Jesus Cristo para ser crucificado, mas isto já estava dentro do propósito de Deus, né? Na verdade não foi eles que mataram Jesus Cristo, foram os nossos pecados que matou Jesus Cristo, né? Não foi a inveja deles, não foi Pilatos, mas a Bíblia diz que Cristo entregou a si próprio pelos nossos pecados. Então, de qualquer forma, se eles não entregassem, Cristo morreria pelos nossos pecados. Ele veio para esse propósito, mas Deus usou a rebeldia do povo judeu para que pudesse cumprir o seu plano eterno de salvação dos pecadores. E estes não entenderam muito bem, não estavam entendendo, estavam desanimados, né? Estavam voltando. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, que já estabelecesse o seu reino, né? Mas já é terceiro dia, e é verdade que alguns falaram que ele ressuscitou, ele vai dizer aqui. Alguns falaram que ele ressuscitou, né? No versículo 22 diz assim: e é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse, veja só, Jesus teve que chamar a atenção deles, né? Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Muitas vezes o crente, ele é descrente, né? Os profetas profetizaram sobre isto, sobre a morte e ressurreição de Cristo, né? Porventura, no versículo 26, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? Não era necessário que acontecesse desta forma? Jesus está perguntando, né? Então o próprio Cristo com eles, e eles não enxergando, né? Veja só, e começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele achava em todas as escrituras. Então a Bíblia, como nós sempre falamos, é cristocêntrica. Ela fala de Cristo. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, ele o deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. Aqui nós vemos, né, que eles reconheceram, neste momento eles reconheceram Jesus Cristo. Versículo 32 diz assim: e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Interessante, né? As Escrituras, a palavra de Deus, ela é viva, ela não é uma palavra morta, ela deve mexer com o homem, ela penetra até o íntimo do homem, né? Cristo estava abrindo as Escrituras, falando, como o irmão Flávio pregou de manhã. Cristo usava as Escrituras muitas vezes, e nós devemos usar as Escrituras, né?
E Cristo, ele mostrou que ele estava ressuscitado. Ele mostrou que a morte não teve poder sobre ele. E interessante que nós vamos ver aqui que esses dois irmãos em Cristo, né? Nós não sabemos, alguns acham que é um homem e uma mulher, um casal, nós não sabemos, mas com certeza eram crentes em Cristo, e nós vamos ver a alegria deles ao ver Jesus Cristo ressuscitado. Acabou com o desânimo, né? E eles, no versículo 33 diz assim: na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. O caminho de Emaús ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, e não tinha meio de transporte rápido não, viu? Era a pé. E eles cansados de andar, e eles ficaram animados. Eu imagino a alegria que eles tiveram ao ver Jesus ressuscitado, né? Isto motivou eles a voltar para Jerusalém, né? Eles dizem assim, na mesma hora, versículo 33, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Então nós vemos a descrença foi transformada em alegria, em uma alegria maravilhosa, né? Acabou o desânimo, o Mestre ressuscitou, o Mestre está vivo. Agora vamos passar para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 19, mais um ponto onde Jesus aparece ressuscitado. João capítulo 20, não é 19, versículo 19. Capítulo 20, aqui Jesus, ele apareceu para Maria Madalena, e ela estava também triste, estava chorando a morte do Mestre, né? Versículo 11 diz assim: e Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés, e disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Interessante, né? Roubaram o corpo, né? E versículo 14 diz assim: e tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste. Então nós vemos aqui a tristeza, o desânimo, não deixando enxergar a pessoa de Jesus Cristo, não é? Ela triste, pensando que Cristo era um hortelão, pensando que Cristo era aquele que cuidava do jardim. Aonde o Senhor colocou o Mestre? Fala para mim. E de repente Jesus disse assim no versículo 16: e disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, e meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos seus discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Mais uma vez o desânimo se tornou em alegria, né? Estava chorando, não estava enxergando, e de repente Jesus aparece para ela. Então, como nós vemos no livro de Atos, Jesus apareceu com muitas e infalíveis provas. Nós não vamos ver todas, né? Mas vamos ver mais uma antes de voltar ao nosso texto. Em 1 Coríntios 15,
quando Paulo fala do Evangelho, ele fala que Cristo foi visto por muitos irmãos. Capítulo 15 de Coríntios, de primeira carta aos Coríntios, versículo 3 diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, como Jesus falou para os discípulos de Emaús, ó tardes de coração, para crer que tudo, o que as Escrituras dizem sobre mim, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Alguns na época do apóstolo Paulo estavam vivos ainda, que viram o Mestre, que viram Jesus. Ele apareceu não só para os 12, mas também para mais de 500 irmãos, provando a sua ressurreição. Vamos voltar no livro de Atos. O tempo passa muito rápido, mas é importante ver este ponto sobre a ressurreição de Cristo. Então nós vemos aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, aos quais também depois de ter padecido, depois do sofrimento, depois da cruz, ele apareceu com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Versículo 4 diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então era para que os discípulos ficassem em Jerusalém até que eles recebessem a promessa. Qual era a promessa? A vinda do Espírito Santo à igreja, porque Cristo subiu ao céu. Ele não ia ficar com a igreja. Ele disse: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador. Então a vinda do Espírito Santo foi consequência da ascensão de Jesus Cristo. João batizou com água. Interessante, esta palavra com, ela deveria ser traduzida em água, porque no grego é em água. Com pode dar a entender, com água. Alguém pode batizar com água, mas é em água. O batismo, como nós sempre fazemos, mostra a verdade de Cristo: morte, sepultamento e ressurreição, e dentro da água. Então João batizou com água, ou em água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Um ponto importante para notar aqui também é que a promessa do Espírito Santo não é individual a cada membro, mas vós, a igreja, ia ser batizada com o Espírito Santo. O membro individual, ele não recebe o Espírito Santo, e uma vez que o Espírito veio, ele está com a igreja de Cristo, uma só vez. Ele não precisa vir e voltar. Ele veio para autenticar a igreja, para ficar com a igreja, para provar que ele veio visível e audível. O capítulo 2 mostra essa verdade, e para provar que Cristo está agora com a igreja, não está mais com Israel, não está trabalhando. Então o Espírito Santo, ele veio para dar força para a igreja, para que a igreja pudesse continuar o trabalho de evangelizar. A igreja vai triunfar, ela vai chegar ao final, até a volta, ela vai ficar aqui até a volta de Jesus Cristo, certo? Porque é promessa de Deus. Vocês vão, vocês preguem, façam discípulos, e eis que estou convosco até todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é que Cristo está com a igreja? Através do seu Espírito. Cristo está com a igreja. E no versículo 6 diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel?
os discípulos também não estavam entendendo muito bem, né? Eles queriam já que Cristo estabelecesse o reino a Israel, né? E Jesus dá uma resposta para eles, né? Muito interessante. Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não é para saber agora, né? Não pertence para vocês saber agora, né? Os tempos, que tempo em que Deus vai estabelecer o reino, que estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, mais uma vez, não sobre individualmente, mas sobre vós, sobre a igreja. É o batismo com o Espírito Santo, né? Uma vez só, para sempre. Por isso que a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 4, há um só batismo, certo? Que ficou para a igreja. Qual é? O batismo em água. Não tem dois, não tem três, há um só corpo, a igreja como instituição, há um só Senhor, Jesus Cristo é o Senhor da igreja, não tem outro Senhor, Ele é o cabeça da igreja, há um só Espírito, o Espírito Santo que veio à igreja, certo? E há um só batismo, há uma só fé também, como doutrina, como nós já estudamos, né? Se você quiser saber, assista no site, melhor, né? Está essa pregação lá. E aqui diz assim: vocês vão receber a virtude, o poder, né, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Esta é a terceira e última comissão. A primeira comissão que Cristo deu foi restrita mais a Israel. A segunda também, dos 70, e a terceira e última é esta: vocês comecem, né, sendo minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Isto mostra que para pregar o Evangelho não tem fronteira, é para pregar para todos, né? Para todos, independente de raça, cor, judeu, gentio, preto, branco e assim, né? É para a igreja fazer esse trabalho. A igreja é o organismo vivo que funciona, que prega, que pratica as missões. É isso que a igreja deve fazer, testemunhando da ressurreição de Cristo, levando esperança para os desesperados. É isso que Cristo fez quando foi conversar com os 2 discípulos de Emaús, né? Assim que ele fez para Maria Madalena, assim que ele fez quando ele apareceu para os discípulos, para os 11, e eles estavam no cenáculo, num lugar fechado, e Jesus apareceu e eles ficaram assustados, e Jesus disse: paz seja convosco. Isso não é uma senha para o crente não, viu? Paz de Deus, ou paz convosco. E os discípulos ficaram assustados, assombrados, acharam que era uma assombração. E Cristo: calma, sou eu, né? Fiquem tranquilos, paz seja convosco. É isso que Jesus estava falando, né? E Jesus acalmou eles e deu ânimo para que eles pudessem pregar o Evangelho. Deu ânimo à igreja para que a igreja possa continuar, né? Levou a esperança aos desesperados. É isso que a igreja deve fazer. O mundo não tem esperança, as pessoas não têm esperança, né? Em quem o mundo lá fora vai pôr a esperança? No governo? Né? No prefeito? De Ourinhos nem pensar, né? Espero que ele não assista essa pregação. Mas nós devemos respeitar as autoridades. Mas eu estou falando que a nossa confiança não deve estar no homem, não no prefeito, não no governo, mas a nossa esperança deve estar em Cristo Jesus. Esta é a verdade, né? Então Jesus está falando: vocês preguem o Evangelho, vocês vão até aos confins da terra. E hoje chegou até Ourinhos, né? E quando dizia isto, no versículo 9, para a gente terminar: e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos
no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vestir. Vão e preguem, né? Esse Cristo que vocês estão vendo, que foi recebido no céu, ele vai voltar um dia, né? Nós sabemos que Cristo vai voltar. A sua vinda a este mundo é certa. Nós cantamos um hino que diz assim, né? Quando? Quando? Não o sei, mas nós sabemos que ele vem. O dia nós não sabemos, nós sabemos que Cristo vem. Então nós vemos aqui a prova da ressurreição de Jesus Cristo, ele instruindo a sua igreja para que a sua igreja pudesse continuar o trabalho. E o livro de Atos conta a história da igreja, mostra que a igreja começou a pregar o evangelho com toda a ousadia. Os discursos de Pedro mostra, né, falando abertamente da ressurreição de Cristo, e muitos se arrependendo dos seus pecados, e muitos sendo batizados, e muitos, né, sendo acrescentado à igreja e perseverando, né, e perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso é importante, né? Comunhão, partir do pão, né? A ceia, e preservar as doutrinas verdadeiras, como diz aqui, né? E orações. Nós cantamos um hino que diz: orações não salvam, apesar do seu fervor, mas Deus quer que nós façamos, né? Quer que nós oremos. E nós devemos valorizar os cultos de orações, né? Nós temos cultos de orações, devemos orar, porque essa é a vontade de Deus, senão ele não teria ensinado. Ele deu até uma oração modelo, né? Aquela de Mateus 6, ensinando os seus discípulos a pedir que venha o seu reino. Quando é que vem o seu reino? Não vos pertence saber, mas nós devemos pedir que venha o seu reino e que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Cristo ressuscitou, a morte não teve poder sobre ele. Isto mostra que ele também nos ressuscitará quando ele voltar em glória, né? A morte não tem poder sobre o crente em Cristo, a morte espiritual, né? E nem o corpo vai ficar também para sempre na terra. Um dia ele vai ressuscitar, né? Cristo, o próprio Pedro fala na sua primeira carta, deixe-me ler, não precisam ir lá, só para a gente terminar. No capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a nossa esperança, né, está baseada na ressurreição de Jesus Cristo. Cristo ressuscitou e é a garantia da nossa ressurreição. Que Deus abençoe, né, a todos, que possamos crer e que possamos estar firmes, que possamos levar esperança aos desesperados, aqueles que não têm esperança, né, que possam olhar para Cristo, ver que Cristo não ficou na sepultura, ver que Cristo não está pendurado no crucifixo, mas que está à destra de Deus, esperando até o dia que ele volte, até o dia da sua volta, né? E ele não está com a mão encolhida para que não possa salvar. Isaías fala, né? Os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. Então nós devemos levar essa esperança. Que Deus abençoe a todos e que possamos cada vez mais estar firme na promessa de Deus, na palavra de Deus. Como esses discípulos foram animados, nós devemos também estar animados, falando destas verdades. Amém.